acostumado. O cara que tá acostumado a ir a São Januário, que ia quando tava fase ruim também, ele vai aplaudir. O problema é o Enzo, ou o blogueiro, ou o jornalista que tá travestido ali de torcedor, porque quando vai mal, o cara vai dar porrada. Hoje todo mundo bate mesmo, o cara não esconde muito. Mas, cara, ontem Boca, foi uma grande atuação. O Rafael tava numa noite que lembrou até o GV. Eu sei que o meu papai e minha mamãe, desde bem novinho, Tiaguinho, olha só, você tem que respeitar a opinião de todo mundo, beleza? Ah, família, mas eu tenho muita dificuldade de entender algumas coisas. Mas que um jornalista, apresentador da Band, flamenguista, tem esse olhar, o Chiliquento Dias, entre outros, uma outra visão, né, totalmente diferente. Como assim, Tiagão? Família, você tem todo o direito de falar que o Vasco não jogou bem, que você não gostou, mas, poxa, o torcedor foi feito de palhaço. Corpo mole, salto alto, oba-oba. Eu tenho muita dificuldade de entender isso aí. Mas a gente tem que respeitar, né? Faz parte. O Tiagão também deve falar aqui muita merda que você fica aí... Esse moleque, meu Deus! Mas é isso, família vascaína. A derrota, nesse sentido, não faz bem. Até lá no grupo de membros, teve todo mundo lavando roupa suja, é confusão pra lá, é pra cá, e... Não dá, Vasco! Vamos ganhar, Vasco! Olha só o que você causa na vida dos vascaínos quando perde. Ainda mais em São Januário, não pode. Perder dentro de casa, não pode, né, família? Mas assim, resenha boa, tá? Vamos destacar aqui a convocação do PH. Debater essa visão aí do GV, do Fernando também, hoje lá no programa Os Donos da Bola aqui do Rio de Janeiro. Trazer algumas informações importantes também do Lucas Pedrosa em relação ao Cuesta, Robert Renan e Andrés Gomes. E a gente já vai falar um pouco também, né, do jogo contra o Botafogo, já que a Fernanda, apresentadora, né, que participa ali com o Pedrosa, comemorou o Nuno e o PH que estão fora dessa partida. Então chega aí, família, deixa o like, fortalece no like. Quando o Vasco perde, o YouTube não divulga o vídeo, o vascaíno fica desanimado, então preciso do seu comentário, do like, fortalece aqui. Ô, Tiagão, se inscreve, aquele esquema, hype o vídeo que ajuda demais e fecha com a GoCase. É o momento. Go Black, várias promoções no site da GoCase, você não pode perder isso, pelo amor de Deus. E só não esquece também de utilizar aqui o nosso cupom Família Vasco para tá dando uma moral para o Tiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha. Já quero passar para vocês o Ancelotti falando da convocação do PH e destacando a atuação de ontem. Olha só. Paulo Henrique ha feito muito bem a primeira convocação, marcou um gol, jogou bem contra o Japão. Eu acho que ele merece estar aqui hoje. Ontem foi um bom partido dele, em geral um bom partido, com o Vasco da Gama que jogou bem a primeira parte, São Paulo defendeu bem, duas equipes bem organizadas e o ambiente de São Januário espectacular. Agradeço ao clube para a recepção que tenido, ha sido fantástico, é um ambiente espetacular. É isso. Família, no calor do momento, acabei esquecendo também que a gente vai trazer aqui um corte do Tática Vascaína, né, do Insta, falando aqui sobre as modificações do Fernando Diniz. E assim, cara, atrapalhou muito ali, realmente, né, o desempenho do Vasco, porque ele conseguiu piorar o time com as modificações, né? Pois bem, vamos focar aqui em relação ao PH, que fez essa postagem aqui, ó. Muito honrado em ser novamente convocado para defender a seleção brasileira. Agradeço muito a Deus, minha família e todos que estão sempre na torcida por mim. E ao Vasco, é claro, por me ajudar a concretizar tudo isso. Sem vocês, nada disso seria possível. A honra e glória é sempre para ti, Jesus. Parabéns, né? Parabéns ao PH, novamente convocado. E eu acho que ele se coloca, cara, numa condição de realmente disputar essa Copa do Mundo, porque não sei se tem um outro atleta aí que tá machucado, que o Ancelotti também observa, mas assim, o PH não foi bem ontem, né? Não foi bem ontem, mas ele foi bem com a camisa da seleção, fez um pênalti ali que, cara, sabe, ele se colocou nessa condição e aí deu brecha pra arbitragem que nos lances contra o Vasco, irmão, meu Deus do céu,
analisa, mas, ó, segundo a segundo, imagem, pausadamente. Os lances do Vasco, nada é analisado. É muito interessante isso aí. E, cara, fez ali algumas jogadas, né? Ele tem muita força, dando tapa na frente. O ala lá do São Paulo se viu doido com as arrancadas dele, mas não conseguiu concluir bem, ou, né, finalizar o último toque. Então, assim, não foi uma grande atuação, e mesmo assim, né, ele foi convocado. Então, eu acho que o Ancelotti tem esse olhar pro PH e se coloca, assim, nessa condição de disputar uma Copa do Mundo. Poxa, seria bem bacana e uma história legal, né? O PH, que até há pouco tempo estava disputando a 2ª divisão lá de Santa Catarina, né? Então, poxa, mas ó, que o PH possa atuar e jogar bem, né, novamente. Família, seguindo a nossa resenha, lembrando, a gente vai falar sobre isso, o PH é desfalque, né, pro jogo contra o Botafogo. Agora eu quero passar para vocês esses cortes que eu separei aqui, e aí a gente vem trocando uma ideia sobre cada ponto que eu levantei através desses cortes, beleza? Se liga só. E o Vasco perdeu 2 peças importantes para o clássico contra o Botafogo. Eu abri aqui o programa brincando com isso, mas é verdade. O Nuno Moreira e o Paulo Henrique levaram o 3º cartão amarelo e estão fora do meu jogo com você, Lucas Pedrosa. Tô triste? Não tô, tá? Porque quando é negócio de lesão, a gente fica, né? Agora, cartão, meu irmão, eu tô feliz. Eu comemorei ontem tipo um gol. Ah, foi gol do Botafogo? Não, foi o... Fernando Diniz, uma aspa que eu ouvi de uma fonte da diretoria ontem. Abre aspas. Por nós, a gente fica 100 anos com o Diniz. Ou seja, ele é um treinador que o Vasco quer à frente do projeto esportivo do Vasco da Gama. Por longos anos. Eles usam muito o Abel Ferreira como exemplo e talvez também até uma questão que tenha acontecido com o Felipe Luiz, que eu já falei aqui diversas vezes. Para mim, esses técnicos têm que ter segurança e dinastia para que isso possa acontecer e esses clubes vençam também. Então é outra informação. O Vasco em breve vai iniciar conversas para renovar com o Fernando Diniz. Sobre o Carlos Cuesta, Robert Renan e Carlos Andrés Gomes, são 3 jogadores que estão no radar para serem comprados. O Vasco quer comprar esses 3 jogadores e ficar com eles para o ano que vem, porque já entenderam que eles deram respostas dentro de campo. De que é um jogo, é um percalço do caminho, não tem motivo para desespero. Não pode ter, GV. Até porque eu quero fazer uma pergunta para você, pro Bocão, pra galera que tá em casa. Por mais que a gente se prepare para qualquer coisa, na vida, tirando o futebol, sempre vão acontecer coisas que estão fora do nosso controle. Claro, pô. E aquilo que você se preparou da melhor forma possível pode dar errado, não pode? Até com 2 minutos de coisa. E aí a gente chega no futebol que ainda tem um agravante, que tem um adversário, que se prepara tanto quanto tentando vencer o jogo. E na minha opinião foi isso que aconteceu com o Vasco. O Vasco fez um grande jogo mais uma vez dentro de casa, criou oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. Ah, não teve competência para botar a bola para dentro? Pode até ser que sim, mas o Rayan, que é um moleque que tem sido decisivo pra caramba, e acredito que o Ancelotti estava lá, muito mais para vê-lo de perto, né? É óbvio que ele foi ver o jogo de um contexto mais geral, mas para ver o Rayan mais de perto. Teve uma chance de cabeça, que normalmente faria, acabou não fazendo, bateu na trave. Teve o capricho de bater na trave, que nem é contado como chute ao gol, que eu acho que isso é um pecado. E ele subiu a beça, né? Não, muito bem, fez o movimento certinho, queixo, ombro, a bola bateu na trave, não entrou. E o Vasco criou outras tantas chances, uma com o Felipe Coutinho, que também não costuma perder, uma batida cruzada no segundo tempo. E acabou cedendo um pênalti que, na minha opinião, tinha que ser marcado. A gente vai ver outros lances iguais não serem marcados. A gente sabe como é que funciona esse empurra-empurra, esse segura dentro da área, mas o PH exagerou e foi pênalti em cima do Arboleda. E o São Paulo acabou se aproveitando no segundo tempo de algumas chances que o Vasco acabou dando o contra-ataque, não tinha como não fazer. O Diniz até falou na coletiva uma coisa interessante. Eu fiz algumas substituições parecidas com a do jogo do Vitória e ninguém falou que foi errado. Agora vocês querem contestar, tem muito dinheiro de obra pronta. As coisas podem não ter acontecido da forma que ele queria. Mas o Vasco não teve, em nenhum momento do jogo, falta de ímpeto, falta de vontade de chegar ao gol. E criou muitas oportunidades para isso, só que não fez o gol. E a gente tem que ter uma ideia muito clara de que tem dias que isso vai acontecer. E o maior retrato do respeito que o Diniz tem, do respaldo que ele tem, foi uma coisa que eu não me lembro de ter visto acontecer em São Januário. É o time perder e a torcida aplaudir. Perfeito. E foi isso que aconteceu. Mas o torcedor mesmo, Nando, o cara que está acostumado a ir a São Januário, que ia quando estava fase ruim também, ele vai aplaudir. O problema é o Enzo, ou o blogueiro, ou o jornalista que tá travestido ali de torcedor, porque quando vai mal, o cara vai dar porrada. Hoje todo mundo bate mesmo, o cara não esconde muito. Mas, cara, ontem Boca, foi uma grande atuação. O Rafael tava numa noite que lembrou até o GV. Nos velhos tempos. Vocês foram cirúrgicos. Inspiradíssimo. O Vasco ontem, batendo o Vasco, batendo o Diniz, é muita falta de noção, pô. O Diniz se precipitou ao desfazer o esquema original contra o São Paulo.
Mesmo atrás do placar, o Vasco voltou bem no segundo tempo, pressionando, criando chances e forçando a bola longa do São Paulo. Mas aos 12 minutos, Diniz começa a se precipitar, coloca Verratti e Matheus França, tira Nuno e Barros. O time então passa a ter Tietê como primeiro volante, Matheus França como segundo e o Coutinho mais por dentro. O Ryan, que estava centralizado, então é deslocado para a direita. O Andrei sai de onde rendia melhor e vai para o corredor esquerdo. E o Verratti joga centralizado. A ideia era qualificar o passe, ter mais mobilidade por dentro. Só que o São Paulo estava muito bem postado num 5-3-2. Um dos 3 zagueiros sempre saltava a pressão. Olha só esse bote do Alan Franco no Andrés Gomes. E o meio de campo do São Paulo estava muito agrupado, compacto, caminhando junto. Aos 30 do segundo tempo, tira Tietê e coloca o GB tentando ter 2 homens na área para os cruzamentos. Só que o São Paulo contava com 3 zagueiros, mais o Luiz Gustavo à frente da área. Superioridade numérica muito clara. Coutinho é recuado como camisa 5, o Vasco perde mobilidade e aí a consequência é clara, sobrecarga na última linha. O time então acaba se partindo em 2 blocos, ataque e defesa, sem qualquer elo de ligação entre os 2 setores. Perdeu progressão, ficou espaçado. E aí o Diniz tentou corrigir com o Matheus Carvalho, só que o Andrés foi parar na lateral esquerda. Enfim, São Paulo teve espaço e matou o jogo. O Diniz precisa ter equilíbrio e saber a hora certa de abrir o time. Contra o Vitória fez isso, deu certo, mas tinha um jogador a mais. Mas buscar o resultado desesperadamente contra uma equipe sólida defensivamente não me pareceu a melhor ideia. Mas e pra você, o que você achou? Comente, compartilhe e siga o Tática Vascaína aqui no Instagram. Então, deixa eu começar falando do planejamento do Vasco para a próxima temporada. A ideia de renovar com o Fernando Diniz, eu gosto. Eu sei que ele é 22 e ele deixou isso bem claro ontem. O Diniz, alguém tem que controlar ele, né? Eu fico pensando nisso, cara. É claro que é muito fácil analisar qualquer coisa depois que aconteceu. Aí é mole. Mas eu tenho, assim, um ponto para destacar, e eu gostaria mesmo, cara, de um dia, né, ter a possibilidade de perguntar isso para o Fernando Diniz, sabe? Porque o Diniz, ele bate muito nessa tecla da questão do resultado, né? Ah, o analista de resultado, sabe? Não de desempenho. E eu acho que o Diniz, ele tá muito equivocado nisso, porque eu sei que ele vai pra coletiva e ele fala pra todo mundo, não somente para o vascaíno ou para os jornalistas, né, vascaínos, e sim pra mídia, de um modo geral. Então tem o Neto que critica muito ele, o Elias Júnior que também, né, aí o toque-toque eu acho que é pra essa galera. Mas é aquilo que eu falo, não adianta você ficar falando isso ou aquilo, sendo que, cara, tem coisas que o campo mostra, sabe? E aí o ponto que eu gostaria de destacar pra ele, ou de perguntar pra ele, que, Diniz, o papo não é o resultado. O papo é o adversário. Esse é o ponto. Vai chegar um dia, se Deus quiser, que o Vasco vai ter o elenco, o investimento, para encarar qualquer time e jogar da mesma forma. Vai jogar fora de casa? Opa, não vou jogar no contra-ataque, não vou ter que botar jogador para puxar. Não. Eu tenho qualidade, eu tenho recurso e vou jogar da minha maneira. No futebol brasileiro, sul-americano, que seja. Eu vou jogar da minha forma, independentemente de quem esteja do outro lado. Eu vou jogar assim. Cara, essa não é a condição do Vasco hoje. Então não é uma questão de analisar o resultado, como ele fala. É o adversário. É analisar o adversário. Então tem certas estratégias, cara, que não vão dar certo contra determinado adversário. E foi o que aconteceu. Porque ele pegou, né, esse caso do Vitória com 1 a menos. O Vitória não tem a qualidade dos zagueiros do São Paulo, que jogaram muito bem ontem, né? E aí ele fez a mesma coisa. Poderia ter dado certo? Sim, mas não deu. E a probabilidade de não dar certo era muito grande, porque o São Paulo é melhor que o Vitória. É melhor. Então, assim, você tem que, né, pensar no adversário, não é só no resultado. A pergunta não é nesse sentido, sabe? O São Paulo, o Vitória tem um cara do nível do Arboleda, que joga muito bem. O Alan Franco, que não é bobo. Esse Sabino é horroroso, mas até que jogou bem ontem. O time que se defendeu muito bem, o Pablo Maia, tal do Marco Antônio, né, o Bobadilha, não tem, pô, não é o mesmo nível. Não é, os caras pegaram, marcaram. Eu nem acho que foi uma grande partida do São Paulo com bola. Foi sem bola. O São Paulo ganhou do Vasco ontem, sem bola, marcando, pegando. Então não é o resultado, é o adversário, tem que entender isso. E ontem ele, né, expôs ali o time, e essa análise que eu mostrei aí pra vocês comprova isso. O Vasco perdeu o meio-campo. E não tem um cidadão lá na comissão técnica pra falar isso. Tem que ter, cara. Não pode esquecer da fase defensiva. Olha só, eu nem sou um estudioso da bola. Eu lembrei desse caso, de uma eliminatória do Dunga, que, né, sabe, colocando o Josué com o time perdendo. Pra não perder o meio-campo, pro adversário, né, quando for puxar contra-ataque, o Brasil se defender bem. E ontem era isso. Era isso. O jogo tava 1 a 0 com 12 minutos. Não precisava dessa loucura toda. Não precisava.
E aí o Vasco perdeu, né, o meio campo, e aí o treinador que tá olhando tudo isso, tá olhando os movimentos dele, perdão, botou sangue novo no meio campo, no ataque, meu Deus, ganhou o jogo. Ganhou o jogo. E como é que o Vasco vai chegar até lá? Sangue novo aqui, sangue novo para contra-atacar, acabou com o Vasco. Aí é o ponto do adversário. Não é o resultado. Contra o Vitória deu certo, contra o São Paulo não deu, você vai reclamar? Claro, é isso que eu tô falando, é o adversário. Por quê? Por quê? Porque o São Paulo tava com um jogador a mais. Porque o São Paulo tem mais recurso. Porque o São Paulo se defende melhor. É isso. Família, vamos lá. Focando aqui agora na situação que o Pedrosa levantou sobre o planejamento para o ano que vem e comprar, né, Carlos Cuesta, Robert Renan e Andrés Gomes, tá aqui também, ó, uma informação do Ecrem Conur. Vasco quer manter Carlos Cuesta além do término do empréstimo. Poxa, não dá para negar que realmente, você analisando o campo, você tem que comprar esses jogadores, né? O Pedrosa, com certeza, conversando ali também com algum membro da diretoria, alguma fonte dele, mas é difícil, né? A gente tem que entender como é que vai ficar isso aí. Não são jogadores baratos para você comprar, e o Vasco está nessa questão da recuperação judicial, mas são jogadores que realmente, cara, casaram muito bem no Vasco. Repito aqui um comentário da Ana Paula, que ela fala, né, cara, o interessante foi que parece que esses jogadores estão no Vasco, mas há um bom tempo, e não é o caso. E mesmo assim, né, eles vêm jogando muito bem. Eu sei que no jogo de ontem, o Andrés Gomes é mais questionado, mas mesmo assim, acho que ele foi o melhor ali no comando de ataque, foi o cara que tentou mais, errou, mas errou porque ele estava tentando. Estava tentando e muito. Ele deu um suador lá na zaga do São Paulo. Os caras estavam se vendo doido com ele. Mas, né, a galera tá pegando no pé. A gente vai trocar uma ideia sobre isso também. Agora, Robert Renan e Carlos Cuesta, a gente viu assim um nível, né, que faz ter dois bons zagueiros. Sei que tem ali alguns duelos que você acaba perdendo no corpo e tudo mais, que é normal, não é fácil. Eu vejo muita gente falar, sentado aqui quietinho, acho que, perdeu os duelos. Mas não vai ganhar todas, irmão. Você quer que ganhe todos os duelos? Não é assim, pô. Não é assim. Tem um adversário que se prepara, que tá bem fisicamente, né? Mas o Vasco, eles ganharam a maioria dos duelos ali com o TAP. Então, assim, se fosse ali um João Vitor, o Freitas, o Vasco teria muito mais dificuldade no jogo de ontem. Então o Vasco está com dois bons zagueiros, tá? Né? E o Vasco, mesmo jogando com essa linha alta ontem, o São Paulo, né, claro, criou uma chance ou outra, mas a zaga se comportou muito bem, na minha opinião. Então, a minha torcida é, claro, para que o Vasco consiga comprar esses jogadores. Família, visando também o jogo contra o Botafogo, eu não coloquei esse corte aí, mas o Pedrosa também, né, tava ali a Fernanda zoando ele, comemorando a ausência do PH e do Nuno. Aí ele falou, não, então, cara, não tô preocupado não, porque tem o Pumita pro lugar do PH e o Verratti pro lugar do Nuno, né? E assim, vocês sabem muito bem a minha opinião, eu errei, porque ele foi decisivo contra o RB Bragantino, mas eu continuo com a minha opinião. E eu vou te falar mais, não tem nada a ver com o Verratti, tá? A minha opção, assim, de colocar o Verratti no banco. Mas com certeza ele vai ser titular. Com certeza ele vai ser titular nesse confronto. Não tem nada a ver com o Verratti, porque, diferente de um amigo que veio aqui comentar, continua fazendo react pra defender o Verratti no time titular do Vasco, tá aí. Até o meu hater, que agora não é mais hater, que a gente troca até ideia lá no Instagram, ele falou, caraca, Thiago, os caras nem tá te assistindo então, hein, irmão? Que porra, loucura, hein? Olha que tu tem que aturar. Realidade. Mas eu nem peguei no pé do Verratti ontem. Eu acho que não foi a questão. Tem nada a ver com o Verratti. O Vasco perdeu o meio campo. Ele poderia ter mantido ali o meio campo, e aí Verratti, Ryan e, né, Andrés Gomes, Matheus França. Aí beleza. Agora a bola nem chegava, nem chegou lá. Nem chegou, como é que a gente vai cobrar o Verratti de alguma coisa? Só que nesse jogo, família, é o que eu tô falando, tem nada a ver com o Verratti, é o coletivo. Porque assim, você tem um Tietchan que visivelmente ontem, mal fisicamente, e aí o tempo de descanso é bem curto em comparação a esse jogo contra o São Paulo, o jogo já é na quarta, o Vasco provavelmente não vai ter o Barros, que é um cara que traz essa saúde pro time, aí vai ter Hugo Moura, Tietchan, Verratti, Coutinho, tu entende o meu ponto de vista? É isso, na minha cabeça não tem nada a ver com o Verratti individualmente falando, não tem. É uma questão de realmente o Vasco ser um time físico contra o Botafogo, porque assim, diferente do que o Chiliquento Dias, por exemplo, falou, né, a gente vai só repercutir isso aqui no final, eu penso totalmente o contrário. O Vasco correu sim, o Vasco se dedicou sim, o Vasco lutou, não foi uma partida tipo a do Corinthians ou do Grêmio, não foi, o Vasco em outros momentos que não tinha essa questão física, esse equilíbrio, que perdeu com as mudanças do Diniz. Cara, se o Vasco não tivesse esse equilíbrio no jogo de ontem, seria pior ainda. Seria pior. O Vasco já seria derrotado no primeiro tempo.
com a maneira do jogo, é porque o Vasco estava duelando, estava dividindo, estava ganhando os duelos por essa condição física que tem, com o Barros, com a zaga, com o Andrés Gomes, que muita gente está falando mal, mas ele divide, ele ganha, ele rouba as bolas, sabe? O Coutinho, né, consegue pressionar com o Ryan ali, que ontem não estava bem de fato, mas é um time muito mais leve, muito mais móvel do que era antigamente. Então eu discordo totalmente dessa visão dele. Então eu não comentei com vocês, mas tá aí, né? Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert, Renan e Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Gomes, Verratti e Ryan. Não, eu entraria aqui, família, eu pensaria muito, muito mesmo em duas modificações desse time aqui. Matheus Carvalho, na do Tietê, jogaria com 2 volantes de mais marcação, pra gente tentar dar mais liberdade pro Felipe Coutinho, e no lugar aqui do Verratti eu entraria com o David, Andrés Gomes e Ryan. E aí eu vou pensar aqui um comentário que eu tava vendo de um amigo aqui no canal. Ele colocou o seguinte, ó: o principal é colocar o Ryan na posição dele, porque isso tá matando o Vasco. E o próprio Ryan não confia no Verratti, coloca o DVD de 9, Ryan numa ponta e Nuno na outra. No segundo tempo coloca o dançarino. Eu discordo, tá? Eu discordo, porque aí você pega um jogo e fala que o Ryan não pode jogar ali. Mas o Ryan decidiu 2 jogos nessa função. Ou a gente vai esquecer disso e vai focar somente no jogo contra o São Paulo, que ele foi muito mal. Ele não decidiu contra o Fluminense, em 2 lances pelo centro do campo. Contra o Fortaleza, ele não decidiu. Aí vai pegar esse jogo, vai tirar o Ryan ali, não serve, tem que jogar na dele. Cara, o Andrés Gomes não pode sair desse time, gente. Não pode sair desse time. O Andrés Gomes tem que jogar. Quem tava lá no estádio ontem, claro que vai ter um ou outro que discorda, mas o cara tem entrega, o cara tem tesão, o cara tem vontade. Como é que você vai tirar um cara desse do time, cara? Como é que você vai tirar? O Vasco consegue vencer duelos hoje, se defender melhor, graças com a ajuda também do Andrés Gomes. Temos que pensar o jogo sem bola também. O Ryan sem bola na ponta tem dificuldade. O Andrés Gomes ajuda mais, ele tem que jogar. Hoje ele é muito titular, gente. O Andrés Gomes, é que vocês não têm esse olhar. Tem que ter um olhar sem bola. O Vasco perdeu o jogo ontem sem bola porque começou a colocar jogadores técnicos em detrimento do físico. Então, se você tiver esse olhar, Verratti, Ryan aqui e Nuno, o time vai se defender mal sem bola. O Andrés Gomes contribui muito nesse sentido. Ele tem que jogar, vai por mim. O Andrés Gomes não pode sair desse time. Então, eu faria essas mudanças aí em relação a esse jogo contra o Botafogo, família vascaína. Cara, e assim, família, só pra finalizar ali, pegando o gancho, né, do Fernando e do GV, falando sobre a galera que critica e tudo mais. É dessa forma que eu vejo, cara. Eu não consigo entender, sinceramente. Claro que a gente fica revoltado com a derrota. É o que eu falei, não vou romantizar a derrota do Vasco. Mas, poxa, pera aí. O time, sei lá, em 11 jogos, perdeu um, né, que foi pro Palmeiras. Aí voltou a perder ontem. E não foi aquela partida que em vários momentos aí da nossa carreira de torcedor, o Vasco não jogou nada, o Vasco matou, o Vasco irritou, o adversário foi superior, não. O Vasco criou, teve chances com o Coutinho, teve chance do Ryan, teve chance do Andrés Gomes, teve chance que aquela bela jogada ensaiada, né, que o Nuno capou a bola, teve várias oportunidades para fazer o gol. Infelizmente não foi o nosso dia. E a galera falando de salto alto, que oba-oba, que não sei o quê. Não foi. Aí eu não sei se é uma estratégia, eu não sei se é uma parada do YouTube que tu tem que fazer chilique, né? Mas, pô, aí fica difícil, família, fica difícil. Até uma visão aí do cara que é flamenguista, apresentador e tudo mais. Cara, eu concordo. Fazer chilique no jogo de ontem, cara, não tem sentido. Fui!